Você tem coragem de estufar o peito, sabe? E falar assim, não, hoje eu posso passar aqui no meio dessas três Exato. pessoas sem me sentir com tanta vergonha. Isso é uma mudança de cabeça, de vida, de trabalho, em tudo, em A absolutamente. harmonização facial ou corporal não necessariamente precisa ser transformações, não necessariamente precisa ser agressiva. Que era difícil mesmo eu chegar nos ambientes e as pessoas ficarem, o que que você tem A gente tem profissional para tudo e a gente tem paciente para pra tudo. tudo? Eu, Exato. como dentista, eu já cansei de ver um paciente chegando falando que quer assim o dente cor de geladeira. De presente de formatura, os pais dão uma cirurgia total facial. Um full face de cirurgia plástica. Aos 18, aos 22 anos, não aos 60. No Prisma de hoje eu recebo aqui Vitor e Pedro Mancini, eles são os dois da área de estética, trabalham com isso há algum tempo e são parte da nossa comunidade. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a beleza, como essa beleza tem atingido a gente e como a gente usufruir da estética e da beleza sem cair nas armadilhas que hoje a gente sabe que elas estão aí muito presentes e muito constantes, viraram uma grande preocupação para a nossa comunidade. Então, olá, Tudo Pedro. bem? Olá, Vitor. Oi, Obrigado, Anne, tudo bem? obrigado por receber a gente. Tudo bem? Eu que agradeço por vocês estarem aqui. E a gente já começa, antes de qualquer coisa, peraí, eu tenho presentes para vocês. Eba! Oh, Presentes, esse é para o Pedro gente, a gente Obrigado. podia e ter. esse presente é para o Vitor. Ah, São presentes da nossa marca, da Missionary. Vocês já conhecem. Usamos muito. Pedro e Vitor já usam, Vocês não inclusive, viram mas nossa, a amo. gente. vocês não viram nossa gaveta de sunga, tem duas. Então, a gente tem, eu sei que vocês têm bastante coisa da Missionary e a gente sempre gosta de mimar vocês aqui que vem pra Obrigado. cá, ainda mais agora na nossa segunda temporada, que agora a gente está diferente, a gente está no estúdio. Nossa, E incrível. hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal sobre tudo isso da beleza, da estética. Eu sei que vocês dois, por serem um casal dentro desse universo, tanto vocês são agentes disso tudo, porque vocês trabalham com estética. Vitor, ele é dentista e é super especialista nessa área. Pedro também. Pedro é médico. E além disso, vocês são um casal dentro desse meio, dentro dessa pressão que é ser um casal gay, ser hoje dentro desse mundo, existe mesmo essa pressão de estética e de beleza. A gente sabe que existe, acho que não precisa nem a gente perguntar a vocês sobre isso. Mas já para entrar no universo de avanços tecnológicos, vocês acham que o que que hoje existe de mais interessante dentro da estética que a gente pode pensar em termos de inovações, o que está vindo de novo, o que que pode ser muito legal para se mudar isso é criar esse bem-estar para as pessoas hoje, dentro da estética. Eu acho que é um pouco redundante falar isso, mas a gente vive numa era de tecnologia. Então, quando a gente pensa, sei lá, nos anos 80, 90, basicamente só existia cirurgia plástica de uma forma geral. Hoje em dia a gente vê a cada semestre, a cada ano, vem cada vez mais produtos, vem mais opções de tratamento, vem novas técnicas, e é, tem que ser um estudo constante nosso, porque a gente precisa se manter atualizado e tem muita coisa vindo no mercado. Coisas interessantes, coisas não tão interessantes, mas hoje eu sou um defensor de todas as opções que a gente tem no mercado, preenchedor, toxina, laser, também da cirurgia, mas hoje a gente vive bastante uma era da medicina regenerativa. Então, que não é só preencher, não é só fazer uma toxina, mas fazer um gerenciamento do envelhecimento de cada vez de formas menos agressivas e de que a gente vai melhorar a qualidade da pele, melhorar a qualidade da célula, sem descartar as outras opções do mercado, mas tratando a nível celular. Você acha que o fato da gente ter hoje esse filtro de Instagram, ficou até essa brincadeira de será que vai sair o filtro do Instagram? Será que vai continuar? Mas eu acho que todo mundo acabou se viciando muito. Eu, por exemplo, eu vejo que eu me viciei em querer me ver daquela forma ali, que é uma forma mentirosa de mim mesma, né? Uma forma embelezada de mim mesma. Vocês acham que isso acaba moldando de fato uma nova geração, um novo olhar das pessoas sobre a própria beleza ou sobre a beleza do outro? Bom, eu percebo que de 1 ano, 2 anos para cá, a questão do filtro ela deu uma diminuída. Antes as pessoas colocavam filtro, seja no Instagram ou no Snapchat,
de uma forma de mudar realmente o rosto, Uhum, de colocar um bocão, de colocar uma mandíbula. verdade. Hoje, quando as pessoas usam um filtro, elas usam um filtro de forma mais tentar suavizar a pele, diminuir a olheira. Então, eu acho que a gente teve um avanço nessa questão dos filtros. Antigamente, os pacientes eles chegavam pra gente, o que eu acho que é um problema muito grande, eles mostravam a foto do celular dele e falavam: eu quero ficar com esse rosto, eu quero essa boca. Só que isso é muito difícil, porque É o irreal. nosso. É o ideal de beleza perfeito, né? E é Exato. irreal. E o nosso E o que é o trabalho. perfeito, né? Já começa daí. O que é a perfeição? Não, Aquela beleza grega, e né? só Que para seria. complementar o Vitor, eu também concordo que hoje, graças a esses cortes que teve de filtros ou diminuição, muita gente não conseguia postar uma foto no Instagram, um stories, sem um filtro. Uhum, Era uma, como a gente vai entrar nisso daí, de uma percepção alterada do próprio visual ou do que é desse belo, que as pessoas eram. Hoje, menos, porque teve essa diminuição dos filtros, teve essa diminuição da trend, mas as pessoas não conseguiam postar uma foto sem os cílios, uhum, sem uma pele naquele fio, naquele blur. uhum, E então hoje eu acho que teve uma diminuição, que foi uma coisa boa, que também foi uma trend, né, de quando uhum. surgiu esses filtros e deu uma diminuída, assim, graças a tanto talvez uma conscientização sobre ser irreal, mas de também foi uma trend que, como todas as outras, tem um período que ela vai ser muito usada Uhum. e outras vezes nem tanto. Vocês têm muito paciente dentro desse universo LGBTQIAPN+, assim, eu já sei a resposta, mas vocês têm essa convivência muito grande? O Pedro tem É engraçado isso. mais pacientes que eu. Como a gente é um casal Uhum, e a gente atua com o mesmo trabalho, praticamente, a gente teve que ter uma relação de tentar não concorrer Mas pelos não foi pacientes, proposital. sem ser Mas não foi proposital, porque também proposital. um respeitando o limite do do outro, outro. claro. Então, eu busquei um público alternativo, assim, Você diferente começou do depois também, público do né? Pedro. Pedro É, começou antes de O você. Pedro me ensinou tudo, então eu tive que buscar um outro público, mas eu atendo assim, Mas é como eu falei, não foi proposital. Foi uma Uhum, coisa. O meu, acho que foi um nicho. Eu acabei, sei lá, por conhecidos ou pessoas próximas de mim, eu acabei começando nesse nicho e acabei explorando muito. Não explorando, desculpa a palavra, mas eu acabei me entrando muito nele e eu acabei sendo muito conhecido uhum. nesse nicho. Não que. Sim, você virou referência mesmo dentro do universo da gente, porque todo É, mundo passou a buscar de alguma forma isso, assim. E eu acho que às vezes a gente se questiona se você deveria ou não buscar se embelezar assim. Só que às vezes eu sinto que para muitos de nós dentro dessa comunidade é uma questão de sobrevivência mesmo. Tem casos e casos, mas eu sei, por exemplo, que eu acompanhei no caso do Pedro, eh, e de pacientes trans, por exemplo, que era uma questão muito mais do que só o embelezamento. É muito maior do que isso, você realmente mexer em partes do corpo ali. É, a minha entrada, principalmente na parte de trans, começou principalmente como um trabalho social, Uhum, principalmente de eu estar bancando, eu estar tirando no meu bolso e começar a fazer pessoas próximas, depois foi indo, como não porque não tenham condições, mas a gente sabe que tem fazer uma eu trabalho a gente trabalha na parte mais de naturalidade, mas a gente tem a capacidade de transformações ou fazer feminilização, fazer masculinização facial, e o meu acabou entrando como um pro bono e acabou, claro que foi uhum. atraindo, mas acabou sendo uma coisa assim, claro que foi atraindo outros tipos, todos os tipos de paciente, mas começou como uma parte social minha, de vontade própria mesmo, por Uhum, ter muitas amigas que sim tinham condições, amigas que não tinham condições de fazer um sim. tratamento tão grande, e acabou, como eu falei, como, como você falou, eu virei referência nesse meio, eu acabo gostando muito desse meio. Sim. Eu acho que talvez a gente tenha existam dores específicas dessa comunidade, vocês conseguiriam dizer se existe, assim, diferente de um paciente, por exemplo, um homem hétero cis, ele vai ter uma dor completamente diferente de um homem gay, na hora que a gente fala da beleza?
Com certeza. A gente que é do meio, né, a gente gay, a gente sofre desde a infância que a gente é colocado numa caixa que a gente não é aceito naquele lugar. Então Uhum. eu acho que muitas das vezes a gente investir no corpo, a gente investir no rosto, querer estar sempre bem, também vem muito dessa infância, que a gente sempre foi reprimido, a gente sempre foi colocado numa caixa que às vezes a gente não se identificava. Sim. Então, hoje, quando a gente investe em beleza, a gente fala de corpo, também é uma forma de posicionamento, né? É. A gente quer se posicionar de uma forma legal, a gente quer estar bonito, a gente quer estar belo naquele lugar, de uma forma talvez de nunca poder errar, com medo da sociedade fazer uma crítica. Então, eu também vejo muito isso, que é uma coisa que eu passei também, né? Sofri muito bullying Eu acho durante que a. hoje talvez as crianças que estão nascendo hoje pelo mundo tá diferente. Exatamente, Essa geração alfa, até a geração Z para frente, ela já tem uma outra visão sobre as coisas. com Mas eu certeza. vejo, tiro por mim também, a vivência que eu tive na época, todo mundo precisava se enquadrar dentro de uma caixinha para conseguir chegar em algum lugar. Exatamente. Até hoje, claro, a gente tem os problemas ainda, mas hoje está um pouquinho mais tranquilo se você, por exemplo, é um homem que não é tão masculino, se você é uma mulher que não é tão feminina, se você é trans, está um pouquinho mais tranquilo, se é que se pode dizer assim. Porque ainda tem seus problemas e são muitos, mas hoje as pessoas têm direito um pouquinho mais de se libertar um pouco disso. E eu acho que essa agonia que eu acho que existe muito forte dentro da comunidade da gente, de estar representando essa coisa esteticamente, de ser aquele homem, né, bonito, aquele homem com olhar, com a cara máscula. Eu acho que isso veio muito forte pela própria pressão, né, que a gente veio passando ao longo do tempo. Pelo menos eu sinto assim, é um recorte meu, né, um olhar meu. Eu concordo e discordo em certo grau sobre ser uma dor da comunidade, da nossa comunidade. Eu acho que hoje não a gente tem muito mais acesso à informação, tem muito mais conhecimento sobre tratamentos, é uma coisa mais falada, muito Uhum. mais normalizada. Então, eu acho que, e não acho que seja só a comunidade LGBTQIA+, mas é uma coisa que em graus diferentes, mas todo mundo quer estar melhor. Mas no Seja final todo mundo, a sociedade inteira todo mundo conhece quer, procedimento pra to- caramba. todo mundo quer ter um corpo XYZ, todo mundo quer ter um rosto XYZ, quer um cabelo XYZ. Então, se a gente pensar, isso não começou necessariamente com os gays, começaram com as mulheres. Era muito mais difundido no meio das mulheres, Sim. cirurgias plásticas principalmente, e pela disseminação da informação e também, querendo ou não, hoje em dia é muito mais acessível esses tratamentos do que era 30 anos atrás. Sim. Então, isso possibilitou mais pessoas a fazerem isso. A gente pensa que muita gente faz tratamento estético, mas hoje no Brasil, somente 6% da população faz. Então, Ainda é caro, né? sim e não, tem coisas mais acessíveis, coisas mais caras, mas ainda é um mercado extremamente pequeno, sendo que o Brasil é o terceiro maior mercado mundial e só 220 mil bilhões de pessoas, só 6% faz. Há Uhum. 3 anos atrás era 4%. Então, se você pensar isso, não é nem 10% da população, então a gente tem um mercado muito grande para explorar, para Sim. crescer. Para se crescer. E eu falo explorar no sentido de ganhar espaço, Sim, né? sim, sim. E isso, assim, né, falando dessa questão de preços, mas isso se a gente vê ao longo dos anos, como os preços estão se tornando mais acessíveis. Eu não estou falando assim, ainda assim tem limitações para certas populações, mas isso tem se quebrado muito. E realiza sonhos, assim, que eu acho que isso é a parte mais interessante da história. Quando você tem um processo de feminização, por exemplo, de uma face de alguém que não se olhava no espelho e não conseguia se reconhecer, porque ela precisava se reconhecer com traços que, certo ou errado, mas eles são colocados mais como traços femininos, né? E outros traços que traços masculinos. Então, se a gente pensa que existe a possibilidade para isso, isso é muito incrível. Ou às vezes é uma questão muito mais estética, como foi meu caso. Eu tenho uma história que é meio
pode ser bobo, mas que no final das contas eu sempre aparecia para as pessoas como se eu estivesse cansada. Bastava que eu não tivesse maquiada, as pessoas achavam que eu estava doente. E aí, depois que eu comecei todo esse processo de você deixar com a carinha um pouquinho mais saudável, as pessoas passaram a não me ver como doente. Não que eu precise ficar criando uma outra pessoa. Não, eu estou feliz com o shape do rosto como ele é, não vou mudar isso. Mas é que a forma como era, eu ficava muito com cara de doente, então me deixou feliz. Eu acho que tem um limite, assim, que isso tudo é muito delicado, a gente ainda vai falar um pouco sobre essas coisas, mas é que a beleza, ela pode ajudar a gente, né? Eu falo como uma pessoa Com certeza ajuda. que eu também faço essas coisas, não de uma forma muito agressiva, mas que acaba que me ajuda demais para eu estar feliz, eu estar me sentindo E bem. isso é um tabu que a gente precisa quebrar, que já está sendo quebrado. A harmonização facial ou corporal não necessariamente precisa ser transformações, não necessariamente precisa ser agressiva. Hoje em dia, principalmente, a gente vê com plano de tratamento, um tratamento de saúde, seja como um cirurgião dentista, seja como médico dermatologista, de fazer ao longo do ano, fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dependendo do médico que você vai fazer, do profissional que você vai fazer, ou da pessoa, do jeito que ela quer, mas pra gente sempre, você não faz cabelo uma vez a 4 anos, você Sim. não faz unha uma vez a 5 meses, e dessa mesma, você não cuida da pele só uma vez a cada 3 meses, que seja em casa com skincare ou seja na clínica fazendo laser, você tem que considerar isso como um tratamento médico, dadas as diferenças entre pacientes, a individualização para cada paciente, mas de não precisar a pessoa chegar no consultório e fazer 40 seringas, 30 seringas, mas faz um botox aqui, faz um laser mês que vem, faz uma coisa que vai se encaixar na proposta discutida entre o profissional e o paciente, mas que seja um tratamento de beleza para a pessoa estar como você. Eu cuido de você desde 2019. 18. Isso, 18. Então é. É, eu lembro. Então, a gente nunca fez nada extremamente agressivo. E você Foi olha só, 19. Foi 19, você olha foi. só, Antes da pandemia. e a Ai, gente olha sua foto de hoje e você está muito mais nova, muito mais eu tô mais saudável. Eu acho que saudável. isso acaba sendo uma coisa positiva, porque era difícil mesmo eu chegar nos ambientes e as pessoas ficarem, o que que você tem? Tô normal. Tipo assim, mas é que eu tinha uma cara realmente de pessoa não saudável, de tanto que era o rosto, ele era muito, quase que era um esqueleto, né? Assim, era muito pontudo demais. Então, hoje me traz uma autoestima que é uma autoestima muito incrível. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, que é uma coisa que eu fiquei pensando ali. Vocês já atenderam algum tipo de paciente que já quis apagar algum tipo de traço, por exemplo, étnico? Sim, Esse tipo de muitos, coisa pode acontecer, né? muitos. E aí, qual é o limite, né, para isso tudo? A Como é que você gente se tem, a sente? gente tem a gente tem um limite de entender, por exemplo, eu como cirurgião dentista, eu trabalho cabeça e pescoço. Certo. Então eu olho, além de avaliar o corpo, eu tento ver se fazer um visagismo daquele paciente e ver se o que ele me pede é Coerente. coerente com o restante do corpo dele. Por Uhum. exemplo, se chega um paciente negro que tem um nariz muito largo, né? E ele quer deixar esse nariz fino, mas às vezes os traços não vão A ornar ossatura com a toda dele, cintura. né? E infelizmente a gente não faz cirurgia plástica. Uhum. Os procedimentos estéticos, eles são minimamente invasivos. Sim. Então a pessoa também tem que entender o limite do nosso trabalho, porque é quando o profissional se perde, que acontecem muitas intercorrências, Uhum. é quando ele tenta pegar aquela região, colocar muito produto para ter um resultado que não vai acontecer, e aí acontecem as intercorrências que a gente, infelizmente, ainda vê muito na televisão, né? Então eu acho que o paciente ele É tem que que estar tem sempre paciente, né? caminhando com o profissional. Sim, E eu falo muito isso, Anne, que é engraçado. Sobre esse padrão de beleza, a gente tem profissional para tudo e a gente tem paciente para para tudo. tudo, Eu, exato. como dentista, eu já cansei de ver um paciente chegando falando que quer assim o dente cor de geladeira, BL1, né? É, Quero ficar assim, é, Exatamente. com uma pessoa. sim. E tem profissionais que chamam esse público, Uhum. tá? Então a mesma coisa a harmonização. Nós dois temos um padrão de mais naturalidade, tá? A gente quer sempre fazer um tratamento inteligente. Eu quero fazer que o seu corpo produza
o que ele produzia lá quando você tinha 25 anos. Com estimulador de colágeno, por Do Um que exemplo. estimulador bioestimulador de de colágeno, que é colágeno. uma coisa que está super em alta. Não só colocar um preenchedor que vai ali dar uma hidratação, mas sim a gente trabalha como forma de retardar esse envelhecimento. Então, Sim. automaticamente, os pacientes que me procuram já têm esse paciente, são pacientes com esse perfil. Uhum. Então, a gente também tem que entender o Já nicho. sabem como vocês são, Exatamente. né? Que eu acho que isso tem que, o paciente tem que se entender, Exatamente. né? Igual você falou, que a pessoa tem que se olhar no espelho e se sentir bem. Eu acho que se a pessoa ela quer ter uma boca exagerada, se ela se sentir bem com aquilo, ok, porque o padrão de estética ele é muito difundido. Quem sou eu para falar se tá bonito ou se não tá, se a pessoa se sente bem? O que acontece? O corpo tem um limite. Exato. Então você tem que respeitar a saúde. A gente, como profissional da saúde, a gente nunca pode esquecer nosso treinamento em saúde. Então, a Exatamente. estética não exclui a saúde do paciente ou a gente respeitar os limites do corpo, saber o que vai fazer, o que uma boca cabe, o que uma olheira Que o cabe, nariz cabe. do que o nariz cabe, porque a gente tem um treinamento em saúde. Então, a estética, nossa estética, a medicina estética, a ROF, ela vem baseada em saúde. Sim. Saúde em primeiro lugar. A gente Vocês não. conseguem identificar um paciente quando ele chega e você percebe assim, por exemplo, que é nítido que essa pessoa está com obsessão em alguma coisa, que ela tá. E aí isso já virou uma outra forma de se visualizar, né? Que é disforia, É, a gente vê. disforia estética. A gente, com nossa época de experiência e, assim, congressos, cursos e tudo, que atualização que a gente faz o tempo todo, a gente tem alguns sinais gatilhos que a gente vê, assim. Você vê que o paciente já está extremamente preenchido e está querendo mais. Chega com uma foto de filtro que não tem nada a ver com ela. Chega com foto com o nariz da Angelina Jolie, eu quero ficar com esse rosto aqui. Chega Kim Kardashian, eu quero ficar assim. A gente sabe, gente, não vai Hum, acontecer isso. Então a gente vê, ou que fala, eu fui no médico tal, daí mês passado fui no dentista tal, depois fui no biomédico tal, agora tô aqui com você, aí, ou porque esse médico fez isso, a gente consegue já ter um feeling de desses Tem alguma coisa tipos de errada aí. essa é a disforia. melhor forma de E pegar esses pacientes. pelo menos a minha consulta, eu não, primeiro que eu não gosto de fazer nada de bandejão assim, em fazer tá, Varejão, um monte de paciente. sempre tem uma conversa. E É eu quase falo, uma terapia, eu, então. Acho que é mais que uma terapia. É, a gente vira a gente vira um psicólogo ali, eu pelo menos converso, quero saber da vida, o que tá acontecendo, como que tá ali, e daí a gente vai entendendo coisas ao redor da vida, se foi demitida, se terminou um relacionamento, ou teve um falecimento na família, a gente vai entendendo coisas que estão trazendo a ela ali. E só para complementar uma coisa daquela pergunta anterior, eu acho assim que tem umas questões dessas étnicas, mas o Brasil é extremamente miscigenado e essa é a é. nossa beleza. A gente tem negros, brancos, índios, asiáticos, e isso trouxe a beleza do povo brasileiro, que é essa miscigenação. Então, diferente, acho que de um mercado tipo coreano, que a gente tem uma são menos miscigenados, vamos falar assim. A gente aqui no Brasil, eu principalmente, assim, nós de forma geral, a gente pode, sim, de uma pessoa com lábio fininho, mais caucasiana, a fazer esse aumento de lábio, sim, mas a beleza do povo brasileiro é essa miscigenação, e acho que o brasileiro entende bem isso. Claro que tem alguns padrões de beleza, de nariz, de bocas, que as pessoas tentam mais alcançar, mas eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele entende muito, Entende que é ele múltiplo, que né? é múltiplo Que tem beleza em tudo. e que é muito notável isso, principalmente de outros países. Uhum. Então, aqui eu não vejo tanto, sei lá, minha percepção, como nos Estados Unidos, muita gente quer parecer a Kim Kardashian. Ou quer buscar Sim. aquela trend de um mesmo É, eu estilo já de vi peito, asiáticos né? que querem deixar o olho de um formato que eles não têm, Então, aí tem isso, essas coisas a todas. gente foi para a Coreia ano passado, e a gente visitou indústrias farmacêuticas, a gente visitou clínicas de cirurgia, e a gente via lá coisas muito agressivas, principalmente na plástica. Todo mundo quer tirar essa pálpebra superior aqui para tirar esse peso, quer diminuir a mandíbula, quer diminuir o queixo para ficar aquela bochecha mais Uhum. alta. Então, assim, as pessoas, de presente de formatura, os pais dão uma cirurgia total facial.
Imagina. para elas serem aceitas no colégio, que vai vir, como se fosse Ah, para elas serem aceitas na faculdade. Esse é o Lá, presente. Isso é lá, muito louco. lá tem uma pressão extremamente, até psicológica, que como você aparenta vai ser seu sucesso na vida. Então, eles, assim, eles têm uma pressão extremamente, porque para eles, que a gente conversou com eles, Uhum. entende? Você está numa entrevista de emprego, talvez se o entrevistador vê que você não está num certo, uma certa tipo de aparência, um certo tipo de maquiagem, um certo tipo de corpo, isso vai diminuir suas chances de conseguir um emprego. Então, os pais, no final da graduação ou até no final do colegial, dão um remake total para até ser aceito na faculdade. Assim, porque aqui no Brasil a gente tem muito isso com vestir, né? Com moda e Sim, tudo lá mais. também, mas Tem os seus problemas com cor da pele, a gente também tem as suas questões aqui. Agora, você realmente fazer procedimentos estéticos, já fazer o remake da cara sim. para você ser aceito por determinadas coisinhas, né? Que eu já vi algumas situações assim, de aumento, por exemplo, o lábio aqui, é o olho Isso não aqui, é sou eu o... que estou falando. A gente teve conversas com médicos, com profissionais, com pessoal da indústria, pessoais que têm, porque a Coreia é um dos maiores exportadores de tudo hoje. Tendências, maquiagem, Sim. estilo, cirurgias, Na moda também a Coreia é muito forte, moda, Coreia do Sul. tecnologias Lembrando que a Coreia é do Sul, que são duas Coreias. tecnologias injetáveis e a gente passou por clínicas de estética. A gente via gente assim, 30 pessoas sentadas assim, todo mundo com tape assim, fez um lifting, diminuiu a mandíbula, fez o nariz, assim, coisas, não assim, aqui, vai fazer um nariz, não, era assim, 30 pessoas sentadas numa sala de espera, Que louco. com um tape assim, fez um full face de cirurgia plástica, aos 18, aos 22 anos, não aos 60, tipo, muitos novos. E todo tipo de pessoa, no caso. A gente visitou lá muitos hospitais, são hospitais assim que parecem um shopping. Aham. Cada área do Tipo, hospital é responsável por uma coisa. Por exemplo, 30 você pode andares. chegar no hospital num dia, fazer uma lipo, colocar peito. Eles raspam muito a mandíbula, porque eles acham que essa região deles é muito exagerada. Então eles raspam mesmo, raspam o queixo, Peraí, volta fazem aí. O homem raspa a região da Não, mandíbula para ficar bom, tipo mais a homem? mulher. É mas a mais a mulher, mulher. Ah, tá. mas Não, porque assim, isso é muito não, visto como um sinal de masculinidade, não? não, Isso, mas mais a mesmo na mulher. Coreia você pode dar uma olhada nos K-pops, assim, ou dos Eles são atores. tudo cara de menininho Cara, novinho, isso, né? Eles têm fininha. essa. Eles têm o sinal de beleza deles é uma maçã do rosto muito larga, assim, essa distância maior do que a mandíbula. Para mulher, mais ainda, né? Pra você ficar aquele rostinho Fica um triângulo. de anime, de fofinha, tipo, asiática, Sim. mas os homens mesmo, eles não têm uma grande definição como Projeção. o ocidental busca uma mandíbula mais prominente, mais é, imponente do que o asiático. Isso é muito louco, porque é uma coisa extremamente cultural, né? Sim. E não tem como afastar hoje no mundo. Hum. As pessoas vão querer procurar por beleza, elas vão querer, se ela puder, né? Se ela tiver condição de buscar esse tipo de coisa, eu acho que ninguém vai se afastar dessa possibilidade. Eu, pelo menos, não me afasto. Mas vocês conseguem visualizar assim, eh, se uma pessoa chega lá e ela tá muito, muito mal, assim, ela tá querendo mudar a cara inteira dela, eu quero botar 50 ml e tudo mais. E aí você percebe que é porque, às vezes, sei lá, ela foi rejeitada pelo marido. É É o o que 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 mais faz? acontece. Ou perder o emprego. Ou Eu, perdeu o emprego? eu falo que uma dos melhores pacientes é a mulher que terminou um relacionamento. Por que que eu falo isso? Porque aquela mulher, ela sente nela uma percepção que ela precisa ser cuidada. E por muitos Ela anos vai se cuidar, que ela né? vai se Ela cuidar, vai, porque por agora é a minha muitos vez, né? anos Vai ela se cuidar. deixou ela ficar apagada. Eu tento construir sempre isso com minhas pacientes, porque o meu perfil de paciente é mais essa 50, 60 anos. Eu falo que tem que ter primeiro o amor próprio. Uhum. Não adianta ela chegar ali na minha cadeira e fazer o procedimento porque ela vai ver o ex-marido numa festa, porque ela quer estar bem para mostrar para ele. Porque quando ela desenvolve o amor próprio, ela pode colocar ali 2, 3 seringas que ela já vai se sentir muito maravilhosa, muito poderosa. E eu estimulo muito isso para minhas pacientes. Eu falo: você tá linda, você é linda, a sua história é linda. E é muito legal quando elas voltam para fazer um retorno, alguma coisa. Sério, a mulher que chegou ali, assim, triste, acabada, às vezes com cabelo. Às vezes é hidratar o cabelo, às vezes é passar Uhum. um batom. É uma ida para o salão, Isso, né? eu Que a fiz um gente volta botox nela, feliz. fiz uma reestruturação, a mulher volta assim, empoderada.
com uma roupa mais bonita, com aquele aspecto mais poderoso. É, Ela faz uma escova, ou ela solta o cabelo, ou ela lava, ela passa um delineado, ela passa um batom. Então isso é muito bonito, é o que eu mais gosto no meu trabalho. Tipo é. assim, você conseguir despertar a melhor versão da pessoa. Então isso entra também na terapia, você É tem que sempre difícil, né? estimular o seu paciente. É difícil a gente tentar entender a força que existe, a beleza, a estética na coisa, no bem-estar das pessoas. Porque muitas pessoas olham de fora e elas falam assim: ah, isso é frescura, para que fazer isso? Muitas. Frescura. É, Não é frescura. Eu digo eu como pessoa que eu não sou das que mais me cuido, aliás, não mesmo, tá muito melhor. mas Tá estou muito melhor. tentando melhorar, Não, melhorou bem. mas eu vi as benefícios que eu tive ao longo da minha vida contando com isso, assim, e realmente você tem coragem de estufar o peito, sabe? E falar assim, não, hoje eu posso passar aqui no meio dessas três Exato. pessoas sem me sentir com tanta vergonha. Isso é uma mudança de cabeça, de vida, de trabalho, em tudo, em absolutamente tudo. Puxando aquilo que eu falei, não dá pra. Não é uma fórmula de bolo. O que é suficiente de seringas para você não é para mim, não é para ele, não é para ninguém que está assistindo. Todo tratamento tem que ser individualizado, tem que ser entender, tem que ser alinhado expectativas do que a pessoa busca. O profissional tem que ter um senso estético e ético sobre se aquilo é adequado para ela. E como eu falei, a gente gosta de fazer planos de tratamento. Então vamos começar com isso, vamos fazer pouquinho, pouquinho, porque às vezes a pessoa quer, eu quero, sei lá, X seringas. Às vezes metade disso já vai alcançar o resultado que ela tem. Porque não, ela tem, claro, ela tem indicação da mídia, de um amigo, do que ela leu numa entrevista, mas todo tratamento tem que ser individualizado isso. Deixa eu perguntar para vocês aí, agora uma coisa mais pessoal. Como é que vocês dois lidam com essa coisa toda assim da estética? Vocês se sentem às vezes muito pressionados assim? Porque é algo que vocês trabalham com isso, né? Vocês têm capacidade de visualizar as coisas e veem o quanto as pessoas também, porque no meio, pelo menos no meio que eu vivo, as pessoas ligam muito para essas coisas. Você aparecer muito bem, aparecer muito belo, faz diferença. Não estou aqui falando se está certo ou se está errado, eu estou falando o que é, né? A vida como ela é. E vocês se sentem também nesse grau de falar assim, nossa, eu estou me sentindo pressionada, que eu preciso me vestir bem, eu preciso chegar bem, eu preciso estar bem, assim, da estética em geral, sabe? Não dá para negar que o jeito que a gente aparenta é nosso cartão de visita. Assim como o seu também é de estar num palco. Sim. Eu amo cuidar da minha pele. Eu não deixo um dia sem fazer skincare. Eu faço laser, frequentemente faço procedimentos aqui e ali, muito menos do que as pessoas pensam do que eu faço, mas faço. Mas eu tenho uma paixão de cuidar com isso, até que eu fui trabalhar com isso. Mas Uhum. eu acho que a gente tem assim uma pressão por estar inserido no meio da beleza que a gente tem que apresentar certos padrões, como você falou, não tem certo e errado, mas tem que ter uma certa apresentação, afinal, é, por exemplo, principalmente, a gente gosta bastante de rosto, né? Faço bastante corporal também, mas a gente tem que estar de um certo estilo. Como a gente falou, tem profissionais e profissionais. Tem profissionais com harmonizações maiores, menores, mais naturais, mais, mais exageradas, vamos Sim. for assim, mas a gente tem que estar apresentável de uma forma geral. Existe sim um campo do ideal de todo mundo cuidar do seu corpo, todo mundo cuidar de sua vida. Isso é o ideal, pelo menos o meu ideal é que cada um cuide de sua vida. Mas enquanto cada um não cuida da sua vida, o que acontece é que as pessoas cuidam da sua vida. E por que não, então, você eliminar aquele trauma, eliminar aquele problema, eliminar aquela dor que a gente sente por ter algum problema, que você olha e fala, isso aqui se resolve com um procedimento que ele é muito simples. Então, eu sou super a favor. Acho que sim, temos que estudar os casos em que isso é muito absurdo, que isso é demais, que você olha e vê que a pessoa tá com a disforia já, ela não se vê mais naquele corpo, eu acho que isso é bem pesado. Mas por que não? Dá um retoquezinho sim, Mas sabe? Ajeita a sua cabeça junto com, com o corpo. como o Vitor falou e como eu falei dele falar sobre essas questões de empoderamento, de ter uma conversa, eu de fazer uma longa conversa antes, porque às vezes aquilo que a pessoa está buscando ali no seu consultório não vai alcançar
ou não vai solucionar os problemas de base que ela estava A tentando origem do problema. Exato. ela tá tentando suprir ali no seu consultório. A gente, claro que a gente pode melhorar de forma geral. Eu tenho plena noção de como a gente cuida da pessoa, a pessoa acorda diferente, você se olha no Gente, espelho mas eu, o depois tempo que eu botei todo. bunda, que Pedro Mancini botou bunda em mim, eu agora sou outra pessoa. Não vai dizer que não, Ela não usa muda. Delegue agora. Mas muda sim. Eu agora posso até passar na frente de pessoas na construção. E eu acho, Não que eu espere que ninguém vai falar nada, porque não sou gostosa pra isso, mas pelo menos eu tenho coragem agora de passar, entendeu? e eu, E o que eu Já não acho, passo igual mais com vergonha. você tinha me perguntado antes, sobre o limite disso, Uhum. né? Eu acho que quando você faz por você, não por uma trend, não por uma necessariamente, trend ou ou não porque por um artista Exato. fez, você tem que sentir aquela dor, você tem que sentir aquela vontade. No meu É. caso, eu sempre fui muito vaidoso desde pequeno. ele é Eu sou uma muito. pessoa, assim, extremamente vaidosa, tá? Eu não acho que ainda tô no exagero, mas Assim, eu gosto muito de roupa, e assim, e eu percebo que eu sou uma pessoa que muda, Uhum. que vai mudando de acordo com maturidade, com fase de vida. Eu consigo ter essa mudança. E hoje em dia, eu consigo vestir muito mais, ter muito mais a minha personalidade, também pelo que eu já passei na vida, pelo que eu já conquistei. Então hoje eu me sinto seguro de às vezes pôr uma roupa mais diferente, Sim. de usar um cabelo mais diferente, porque eu acho que eu já tenho essa sensação dentro de mim que eu posso fazer isso. Que muitas vezes na minha infância eu não podia, porque meu pai não ia gostar. São vários fatores no São final das vários contas, né? fatores. Então, Mas isso, procure um médico ou um profissional da área de estética, mas Exatamente. também procure um terapeuta, que eu acho que é Claro. importante, o trabalho coletivo da galera. E a gente trabalha muito com isso, com uma medicina multidisciplinar. Sim. Eu sou o tipo de profissional, vamos supor, você chegou na minha cadeira, Anne. Você quer mexer no rosto, ok. Mas se eu percebo que às vezes você está incomodada com o seu peso, eu te indico um nutrólogo. Se eu vejo às vezes que o seu cabelo, eu tenho muito isso, às vezes o cabelo da paciente, ela precisa sim. Ela fazer uma tá incomodada, harmonização. A né? gente Ela faz um tá visagismo incomodada. geral para a Então eu falo pessoa. assim, olha, eu acho Uma que às vezes Cara, você. psicóloga, imagina, às vezes uma o paciente psicóloga chega é um falando assim, visagismo. eu tô precisando mudar, às vezes é só mudar um cabelo, gente. Exato, às vezes é iluminar uma frente, É, era só entendeu? isso. Então faz parte do nosso trabalho também isso, entender o paciente não só como um rosto, Uhum. ele como um Uhum. corpo todo, como um Como ser humano. uma mente. Então, a gente indica muito. Então, a gente faz muito esse trabalho multidisciplinar. Então, a gente manda, pelo menos a indicação Ou, a gente tem que fazer, né? ou para um dentista cuidar de um dente, fazer um Sim, com clareamento que certeza. seja, por exemplo. Exatamente. Gente, por último, que nosso papo tá bom, mas a gente já está chegando ao final. Eu queria que vocês falassem, deixassem uma mensagem para uma pessoa que é LGBT, que é a PN+, que hoje ela se sente feia, que hoje ela se sente fora, do padrão, que hoje ela está incomodada. O que que vocês poderiam falar para essa pessoa agora, nesse exato momento? Saia um pouco do Instagram, Saia saia um um pouco pouco do... do TikTok, Nossa, essa é a mais golaço das dicas, né? Saia do Instagram. saia um pouco dessas ideais de beleza, de red carpets ou de outras coisas, porque quando a gente vê uma foto maravilhosa, daí a gente pega aquelas fotos reais, você vê uma pele com textura, com poros, com acne, e um cabelo que não é aquela coisa maravilhosa, ou um peso que a pessoa tá com 3 corsê assim, Sim. enfim, não tô falando que esse é o padrão, mas a gente vê que hoje o sofrimento muito vem desse bombardeamento de informação que hoje é muito diferente do que era 30 anos atrás, que só tinha, vamos dizer, a TV. Hoje, TV e os seus amigos em volta, é, né? A sua referência. hoje é com o celular, com a internet, Claro. enfim, com tudo isso, isso cria uma pressão psicológica nas pessoas que não necessariamente é real. Uhum. A gente vê, como eu falei, a gente vê muito disso de pacientes que estão bonitas, estão bem, mas estão vindo ali fazer, querendo mais, 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 mais. E isso é uma coisa do nosso trabalho também, de orientar e, às vezes, de dizer não, tanto por questões que a gente não consegue alinhar a expectativa com o que o paciente quer, o que a gente pode oferecer, mas também de mostrar para a pessoa que não, ela tem a beleza aqui, tem a Uhum. beleza ali. E assim, minha opinião é que a nossa beleza tá, tá nos nossos pequenos defeitos. Uma beleza
Barbie, Ken, uma coisa plástica, uma coisa com todo mundo o mesmo rosto, todo mundo com o mesmo nariz, todo mundo com a mesma boca, o mesmo cabelo, mesma roupa, isso não é bonito. Isso, senão todo Até a mundo. moda já começou a mudar, né? Se a gente vê as passarelas hoje, elas têm muito pouca gente assim com aquele padrão Barbie, né? Muito pouca gente. É, porque assim, até que Barbie, tem milhões de Barbie, mas todas têm a mesma cara, quase o mesmo corpo, e isso não é interessante, eu não acho interessante, eu não gosto, assim, não tô falando que eu vou fazer uma mandíbula torta na pessoa, mas eu acho, claro, sempre simetria, volumização, proporções do rosto, que a gente tem todo um estudo matemático em cima do rosto, mas a beleza está em pequenas Individualidades. Coisinhas, né? individualidades da Individualidade. pessoa, como o Vitor falou antes, principalmente num país miscigenado, de diferenças de olhares, diferenças de boca, Sim, diferença de sim. mandíbula, Estrutura do diferença. rosto, de tudo Então, mais. isso a gente busca eu, principalmente, o Vitor também, mas eu sei que não é todo profissional, a gente busca é, é, preservar essas diferenças das pessoas para não fazer uma forma, de novo, fazer uma forma de bolo. Profissionais de estéticas que eles atendem corpos diferentes, o que que você falaria dentro da sua vivência? Porque eu sei que vai ter gente também que está começando, que quer saber um pouco mais. O que que você falaria para essa pessoa? O que que ela tem que se atentar? Eu acho que o nosso trabalho, ele tem um olhar muito de empatia e de ser humano mesmo. Às vezes a pessoa ela chega ali num desespero que se você cobrar 20, 30 mil reais dela, ela vai te pagar, nem que ela divida isso em 12 vezes. Mas você tem que ter um olhar Sim, de empatia, tá? sim. Será que eu vou ganhar dinheiro em cima daquela pessoa, Será que eu sendo que eu não vou entregar o meu trabalho de forma coerente, sendo que eu vou atrapalhar essa pessoa porque a pessoa paga um tratamento muito caro e não tem um resultado desejado, ela fica frustrada. Sim, Então, eu acho que nós profissionais da área da saúde em geral, a gente tem que ter empatia, e eu acho que tá faltando muito isso. As pessoas estão com visando certeza. muito dinheiro, querem subir muito rápido, e é aí que a gente vê as coisas que começam a dar errado. as Então, intercorrências que estão aumentando exponencialmente, claro, está aumentando também pela quantidade de profissionais não tão qualificados ou profissões extremamente corajosos em momentos que não deveriam ser, Hum. mas também pelo número. Só você vê gráficos, você vê a quantidade de seringas de ácido hialurônico sendo injetadas por dia. Então, isso, claro, isso pode aumentar o número de intercorrências nas mãos de profissionais não tão qualificados, mas como o Vitor falou, a gente tem que respeitar, e eu falei também, a gente tem que respeitar a saúde do paciente. A estética é estética, mas, por exemplo, a gente nunca vai fazer um procedimento numa pessoa com herpes, ou com uma doença autoimune que está ativa, ou com alguma coisa que, Tem um limite, né? ou está gripada. Pessoas, eu tô aqui gripada com febre, mas vamos fazer o botox? Eu tô precisando. Tipo, não, vamos cuidar da sua saúde, vamos estar 100% para a gente fazer a estética. A estética não é indispensável, a estética não é fútil, a gente tem plena certeza que a gente consegue melhorar a vida das pessoas, porque ela se enxerga no espelho todo dia, ela enfrenta o trabalho diferente, ela se relaciona diferente, vai sair mais, vai buscar coisas novas, porque a gente está sempre em frente do espelho, seja uma tela, seja aqui, Sim. e a gente está sempre assim, a gente está sempre, eu tá olhando pro outro e tentando comparar, às vezes não coisas que não precisam ser comparadas, mas a gente tá o tempo todo se vendo. Então, só para terminar, Sua desculpa, mensagem. é, a estética não é fútil, a estética é uma coisa que tá aqui, tá presente, tá cada dia mais presente, e a gente tem, não, que nem moda, que nem tudo, está aí pra gente usar, por que não usar? De Sim, forma consciente, mas por que não? sim. eu queria só, desculpa aí um minutinho, voltar um pouco na pergunta anterior que você fez sobre a mensagem, tá? Porque eu Sim, fiquei pensando muito nessa mensagem, eu queria transmitir ela, que eu acho que a gente, ao decorrer da vida, a gente tem que entender, a gente tem que passar a ter um autoconhecimento nosso, hum, tá? Eu sei que não é fácil, né? Ainda mais hoje, o mundo do jeito que tá, a pressão que a gente sofre no meio, mas quando a pessoa ela consegue entender ela mesma, o propósito dela, quais são as dores, ela vai fazer aquele procedimento para ela, não para os outros. sim. Então não faça assim, ai, vou colocar uma bunda sabendo que tem um festival, sabendo que tem isso, que tem Ou porque aquilo. três amigas minhas colocaram, eu também Colocaram. vou colocar. Se entenda.
fala assim, eu vou colocar porque eu vou me sentir melhor, porque eu vou conseguir ter um comportamento melhor, porque eu preciso disso de uma forma de ser pra mim. Então, quando Uhum. você desenvolve esse poder, esse amor próprio, eu acho que o procedimento estético ele fica de uma forma saudável, porque você não vai se frustrar na frente, porque você fez pra agradar Sim. terceiros. Não pelo grupo, não é? Pela Ou, pressão. Exatamente. ou buscando padrões irreais também, né? Sim, com certeza. Gente, obrigada. Eu que Obrigado, Obrigada por gente. vocês agradeço. terem vindo aqui, por bater esse papo comigo, falar sobre esse tema, que é um tema muito constante pra gente também. Constante na minha vida também, eu acho que vai ser constante na vida de quem tá assistindo também. Beijos! Beijos. Beijo, Tchauzinho pra gente. galera. Tchau. Tchau, tchauzinho. Até mais.